entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Vou ler de novo. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Essa semana nós vivemos três extremos no mesmo dia. Antes de pregar, eu vou contar um testemunho para vocês. A gente vem buscando, e quando a gente vem buscando, Deus vai nos moldando para aquilo que Ele quer das nossas vidas. E essa semana a gente estava enfrentando algumas batalhas espirituais. Umas pela nossa vida, nossa família, a igreja, vidas aqui da igreja. Outras por amigos que estão longe daqui, como o apóstolo Paulo, que estava com seu sogro lá, enfermo. E no mesmo dia que nós recebemos a notícia do livramento do gaúcho, que foi muito forte, fiquei muito feliz pelo que Deus fez, porque Deus fala e Deus faz, irmãos. Deus já havia usado a nossa pastora para falar que estava dando um livramento de morte para o gaúcho. E não sei nem se ela lembra, você lembra disso? E quando eu cheguei, vi aquele homem daquele tamanho, rapaz, com os olhos cheios de lágrimas, quebrantado, falando: hoje é meu novo aniversário, porque Deus me deu uma nova data onde eu nasci de novo. Eu lembrei na hora do que Deus havia falado. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem profetas de Deus aqui neste lugar. Assim como existe uma igreja que está sendo honrada pela sua fidelidade. Aí eu estava lá, e na hora que eu cheguei no prédio, o Paulo me mandou um áudio. Falou assim: amigo, entra na batalha comigo, porque meu sogro acabou de entrar numa sala de cirurgia. A infecção saiu da garganta, foi para a cabeça, foi para o coração, foi para o pulmão. E naquela hora, quando ele falou, eu entrei na batalha, irmão. Já estava indo ver uma vitória. Falei: Deus, eu vou ver 2 vitórias hoje. Em nome de Jesus. Pegamos um áudio, mandamos um áudio forte para ele. Falei: amigo, Deus é contigo. Estamos aqui orando por você. Nós repreendemos todo espírito da morte agora, em nome de Jesus. E começamos a ministrar, eu e a Ana Paula lá embaixo. Aí subimos, aí daqui a pouco ele me mandou: amém, irmão, eu creio, eu estou aqui com anjos, com arcanjos. Eu estou aqui com o Espírito Santo, guerreando contra a morte. E aí, de repente, quando passa mais ou menos 2 horas que eu estou lá dentro da casa do Alex, aí da irmã Daci, aí eu olho e falo assim: chegou uma mensagem do Paulo. Quando eu acesso, aí o Paulo fala assim: amigo, eu estou te ligando para te falar que o meu sogro partiu com Jesus. E aí ele começou a chorar e desligou o telefone e tal. E aí eu não consegui, não vi mais ele online, mandei mensagem, falei: amigo, me atende, cara. E ele desconectou. E aí eu mandei esses áudios para várias pessoas que estavam orando com a gente, que estavam buscando com a gente. E naquele momento eu olhei para o Espírito Santo e falei assim: Deus, como pode? Por quê? Porque o Senhor livra uns e outros não. Por quê? Por que viver esse mix de sentimentos aqui? Eu estou aqui me alegrando, tanto é que na hora, a Alessandra estava lá, a Ana, a irmã Daci, vocês viram, eu desconectei ali, e aí fiquei cabisbaixo, e fiquei tipo assim, eu não sabia se eu me alegrava ou se eu me entristecia. Uma parte de mim estava alegre pelo fato de ver o gaúcho lá, e suas filhas ao seu redor, porque eu amo essa família como se fosse minha família. E a outra parte de mim se entristeceu porque o sogro do meu irmão, que eu amo como um irmão, faleceu. E eu falei: Senhor,
Ele faleceu, irmãos, porque aí eu comecei a refletir. Ele passou 10 dias. Nós lutamos para conseguir ajudá-los a remover eles de um lugar para o outro e não conseguimos. E eu fiquei um pouco me sentindo ali com um pouco de culpa. Falei assim, meu Deus, por que eu não fiz mais, Senhor? Porque tipo assim, a gente anda em carros de vários R$1.000. A gente senta em sofás de vários R$1.000. A gente usa roupas de 300, 200, a gente calça sapatos de R$500. A gente ostenta pra caramba e muitas vezes as vidas se perdem por causa de muito pouco, irmão. Por causa de uma falta de por exemplo, de R$1.000 pode salvar uma vida. E a igreja do Senhor muitas vezes quer tanto para si, né? Mas tão pouco para os outros. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu poderia ter feito a mais? Para que aquele dia tivesse sido melhor. Depois o Senhor me trouxe uma clareza. Ainda quando o Paulo e a profeta Cariane estavam na minha casa, ela sentou um dia na mesa para tomar café da manhã comigo. E com a minha esposa, e ela olhou e falou assim, eu tive um sonho. E o meu pai estava na beira de uma cama e dizia para mim, vem porque eu preciso te ver antes de ir para a glória. E ela falou, meu pai está bem, mas aquele governo do Maduro lá, né, na Venezuela, a gente está preocupado, a gente não sabe. Deus já havia revelado para ela que chegou a hora do pai dela ir para a glória. Mas aquilo gerou um conflito em mim, um conflito de que eu vi pessoas que disseram, vou ajudar, mas não ajudaram, irmãos. E aí eu peguei meu carro, estou subindo ali na rua que eu moro, quem conhece lá sabe que é um pouquinho longe da rua, até lá em cima, comecei a ouvir a música do Ousado Amor. E quando eu comecei a ouvir aquela música, eu falei, Senhor, como eu faço para viver esse ousado amor? Como eu faço para ser mais para os outros e não querer só me ajudar, mas deixar de me ajudar para ajudar os outros? Aí o Senhor falou comigo, olha para o lado. Quando eu olhei, tinha uma senhora, mais ou menos com a aparência da irmã Domingas, encostada assim, uma senhora encostada assim numa placa, e ela respirava. E o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, ninguém para. Ela estava com a cabeça enrolada num pano, parecia uma macumbeira. Um vestidão bem longo assim, muito parecida com a minha sogra mesmo, assim, até baiana, o jeito de falar. Aí o Espírito Santo falou assim, para e volta. Aí eu dei a volta com o meu carro, desci, parei o carro do lado dela e falei, a senhora está bem? Aí ela olhou para mim e falou assim, tô não, meu filho, estou passando muito mal. Falei, o que a senhora tem? Ela falou, eu estou subindo, andando lá de onde eu vinha de carro, irmãos. Porque eu preciso tirar essa xerox aqui para resolver um problema. Aí eu olhei para ela e falei assim, posso ajudar a senhora? Aí ela, pode. Muito obrigado, é muito difícil ver um jovem na sua idade parar para ajudar alguém. Porque os jovens na sua idade estão tão envolvidos com a correria, né? Aí eu peguei ela, coloquei dentro do meu carro e começamos. Aí eu estava ouvindo o louvor, esse louvor do Ousado Amor. Quando ela entrou, ela falou assim, obrigado, meu Deus. Aí quando ela ouviu o louvor, ela começou a chorar. Começou a chorar dentro do meu carro. E aí eu olhei para ela assim e falei, meu Deus, porque a gente julga. E quando eu vi ela com aquela cabeça enrolada e aquele vestidão folgado, eu falei, vai manifestar. Eu já julguei que ela ia manifestar. Ela olhou para mim e falou assim, você é de alguma igreja? Eu falei, sou pastor, lá em Santa Maria, na Igreja Vida de Excelência. E você? Ela falou, eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Aí o Espírito Santo falou, exerce o amor. Eu olhei para ela e falei, você se afastou do Senhor,
mas quem mandou eu parar para te ajudar foi o Senhor, que não se afastou de você. Rapaz, a mulher desabou a chorar, meu amigo. E eu disse, obrigado, Jesus, obrigado. E eu falei, posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Coloquei a mão, quando eu comecei a orar, ela chorava de babar, assim, do nariz escorrer. Enquanto eu estava orando por ela, o Espírito Santo falou assim, é isso. Não medir seus esforços, abrir mão das suas prioridades, mudar o curso da sua viagem, mudar o curso do seu trabalho, muitas vezes para poder levar o amor de Deus para uma alma. Sabe por que nós não estamos vivendo o amor ousado de Deus? Sabe por que nós queremos viver o amor de Deus para a nossa vida e não conseguimos viver? Porque no reino de Deus tem um princípio, irmãos. No reino de Deus você não colhe aquilo que você não planta. No reino de Deus você tem que plantar amor se você quiser ver a transformação na sua casa. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? Pais e mães que plantem amor, ao invés de plantar discórdia dentro de casa. Que plantem palavras de bênção, ao invés de plantar palavras de maldição. A Bíblia fala do que se queixa o homem. Ele se queixa dos seus próprios caminhos, das suas próprias decisões. E eu achei muito forte aquilo, falei para Ana Paula, falei, amor, a partir de hoje, eu já tinha profetizado algo na minha casa, que nós não sairíamos mais de casa sem propósito. Mas eu disse para ela, a partir de hoje, eu não ando mais na rua sem dar ouvidos ao ousado amor de Deus. Deus está nos chamando para um tempo onde mendigos precisam ser abraçados, irmãos. Porque muitas vezes você quer alguém que vai abraçar o teu filho e não tem. Mas quando você passa por um mendigo, você finge que ele não é gente. Pastor Filipão, mas eu estou com a roupa do trabalho. Se Jesus tivesse morrido sentado em um banco, com a roupa limpinha, com um ataque cardíaco, quem diria que ele amou a humanidade? Você só diz que Jesus amou a humanidade porque correu sangue das suas mãos, porque as suas vestes foram afetadas, porque os seus pés foram afetados, porque a sua cabeça ficou marcada por uma coroa de espinho, porque ele levou chicotadas pela humanidade. Você não diz que Jesus amou a humanidade porque ele teve uma morte bonita. E chegou um tempo onde Deus está buscando uma igreja que esteja disposta a sujar suas roupas por amor às vidas que estão se perdendo. Quando a sua roupa ficar fedendo ao mendigo, aquilo ali é o sinal do amor de Deus. Quando você abraçar o drogado, escutei essa frase, escutei do Luiz. Ele falou, mano, quando alguém abraça um mendigo e fica fedendo ao mendigo, esse é o cheiro do amor de Deus. Porque nós queremos misericórdia, mas não queremos ser misericordiosos. Nós queremos a salvação para nós, mas não queremos salvar ninguém. Nós queremos que Deus alcance a nossa casa. Mas para Deus alcançar a nossa casa, nós precisamos ser achados diante de Deus como homens justos.
Como assim, pastor Filipão? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim, porque tu és o único justo que eu estou encontrando na terra. Não é nem a tua família que me atingiu, mas devido você agir da maneira que eu me agrado, a tua família vai entrar na arca junto com você. Deus sempre procurou homens que fossem fora da curva, irmãos. E Deus está procurando homens e mulheres, presta atenção nisso, essa mensagem de hoje é séria. Deus está procurando homens e mulheres que sejam fora da curva. Nós estamos querendo ver Deus agindo na nossa casa, mas não estamos sendo achados diante de Deus como deveríamos ser. Pastor Filipão, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a família de Noé entra na arca porque Deus acha justiça em Noé. A tua casa vai ser abençoada se Deus achar justiça em você. Se Deus achar em você um coração que vive o ousado amor de Deus, se você começar a dedicar a sua vida a viver o ousado amor de Deus, você vai ver toda a tua casa ser alcançada por Deus através da intimidade que você tem com Ele. Deus sempre procurou homens que fossem diferentes da geração, irmãos. Sempre. Nós lemos a Bíblia, nós estamos na igreja direto e nós queremos ser como Davi, nós queremos ser como Gideão, nós queremos ser como Josué, nós queremos ser como os homens de Deus que brilharam, como Paulo, nós queremos ser como Noé. Mas esses dias eu ouvi uma coisa muito forte: ser como Noé é fácil, difícil é viver dentro da arca. Eu crio 2 cachorros em casa, irmão. Tem dia que enche o saco limpar cocô de cachorro. Imagina limpar uma arca com milhares de animais. Imagina o mau cheiro que existe dentro da arca. Eu ouvi esses dias atrás uma mensagem de um pastor falando sobre isso. Eu achei isso tão forte. Porque ele falava assim: na arca tinha rato, na arca tinha lobo, na arca tinha cobra, na arca tinha leão, na arca tinha tudo. Ele até falou com as pessoas assim: quem quer estar na arca? Quem queria estar na arca se fosse na época de Moisés, de Noé? Aí um monte de igreja inteira levantou a mão: glória a Deus. Ele falou: segura aí. Quem estava disposto a limpar aquele tanto de cocô, de cachorro, de animal, de leão? Imagina um elefante, irmão, pelo amor de Deus. Uns cachorrinhos pequenininhos fazem um estrago. Nós queremos estar na arca, queremos que Deus alcance a nossa casa, mas não queremos pagar o preço para estar lá dentro. Tem gente que sai da igreja e ao invés de limpar a casa, suja mais. Eu vi muito isso, pessoas que vinham para a igreja, eram grandes religiosos, mas quando saíam de dentro da igreja, gritavam com os filhos, amaldiçoavam os filhos, diziam: você vai morrer, desse jeito aí, você uma vagabunda igual você. Assim, era isso que eu vi muitos pais, fazendo isso. O filho, irmãos, o filho é alcançado pelo pai. Filho de peixe, peixinho não é não. Mas um dia Paulo estava dentro de uma prisão, e na hora que o cárcere caiu, ele olhou para o carcereiro e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele estava dizendo o seguinte: começa por você. Se as tuas atitudes mudam, a tua casa é alcançada. O problema é que a gente quer aceitar Jesus, mas não quer crer em Jesus. E quando a gente só quer aceitar Jesus e não crê em Jesus, a nossa conduta não muda.
Deus não trabalha e não honra homens que não têm conduta. Deus não honra homens que não têm mudança de comportamento. Deus não honra homens que não têm mudança de atitude. Deus não honra mulheres que dentro da igreja são santas, mas em casa Ele pode até ter misericórdia, honrar não. São duas coisas diferentes. Deus escolheu Noé porque Noé era justo. Naquela época, a Bíblia diz que a população estava perdida. Qual é a diferença da nossa época para a época de Noé, irmãos? Ontem o Luiz estava ministrando aqui na rede de jovens. Quem não veio ontem perdeu. Foi poderosa a rede de jovens ontem. Foi glória de Deus. Palavra poderosa. E ele falou assim, a moda agora, um amigo dele chegou para ele e falou que tem 2 namoradas. E os pais sabem. É o poliamor. Aí ele falou assim, aí eu fiquei pensando hoje, vindo para cá, qual a diferença do nosso tempo para o tempo de Noé? Qual a diferença do nosso tempo para o tempo de Sodoma e Gomorra? Todo dia uma história de um pai que abusa de uma filha, todo dia uma história de ontem mandaram um vídeo para mim, quando eu acessei, a minha esposa entrou em pânico, no Guará, uma mãe pisando e chutando uma criança de uns 6, 7 anos parece, e ela joga a criança na parede, um absurdo, uma coisa horrível. E aí mandaram, a minha esposa até falou assim, pelo amor de Deus, tira isso, mas nós não estamos vivendo um tempo diferente do tempo de Noé. Agora é o seguinte, nós queremos achar graça nós queremos achar que Deus nos abençoe, nós queremos achar graça de Deus, essa é a palavra, mas nós não queremos mudar de atitude, não queremos ser Noé, sabe? Deus está precisando de homens e mulheres que tenham um compromisso com essa geração, irmãos. Homens e mulheres que sejam fora da curva. Sabe de onde é que surgiu a expressão fora da curva? A expressão fora da curva vem do garimpo. Sabia disso? Na matemática tem também uma curva chamada curva aritmética, né? E aí quando sai daquela curva aritmética tem uma explicação, mas o garimpo é o seguinte, o rio quando ele desce tem muito ouro nele, muita riqueza nele, ele desce com a correnteza, rio de correnteza, chega num determinado ponto do rio, ele faz uma curva. A riqueza que está descendo, as pedras que estão descendo na correnteza, elas não conseguem fazer a mesma curva. E aí o que elas fazem? Elas se acumulam na curva, elas saem da curva. E aquele local geralmente é um local muito rico. É um local muito bom para poder garimpar, porque você vai encontrar muito ouro fora da curva. Deus está procurando homens e mulheres que não andem só na correnteza, mas que saiam da curva e se tornem uma riqueza para o reino de Deus no ano de 2018. Quer que Deus salve os seus filhos, seu marido, sua esposa? Comece a ganhar almas para Jesus na rua. Se eu perguntar aqui hoje quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, qual é a tua resposta para o Senhor? Se eu perguntar aqui hoje para você, se Deus te olhar dos céus hoje e a arca de Noé estivesse aqui, será que você seria Noé? Pastor Filipão, e o senhor? Irmão, estou me esforçando muito, dia após dia, matando meu eu, enfraquecendo minha carne. Nós estamos num propósito aí de 21 dias, forte. Ontem minha filha olhou para mim e falou assim, pai, eu quero ser abençoada. Eu olhei para ela e falei, para quê? Ela falou, porque eu quero jantar lá na escola. Eu olhei para ela, e lá tem que pagar para jantar. Eu falei, é mesmo, filha? Então nós vamos fazer o seguinte, você quer ser abençoada?
para que mais você quer ser abençoado? Não, porque eu quero, pai, muitas coisas. Falei, eu sei que você quer muitas coisas. Você quer isso do papai ou de Jesus? Ela falou, de Jesus. Eu falei, então eu vou te ensinar o segredo. Amanhã você vai jejuar comigo. Ela, tá bom. Falei, mas eu vou te ensinar o que é o jejum. Porque você não vai só ficar com fome. Você não vai só deixar de comer as coisas. Você vai buscar Deus durante o dia. Você vai dedicar, você vai falar para o Senhor por que você está jejuando. Pelos teus sonhos, pela tua saúde, pelo papai, pela mamãe. Ela falou, então tá bom, mãe, amanhã eu vou estar de jejum com o papai. Acordou hoje, fui preparar lá o nosso ovinho da manhã, que a gente só está comendo ovo. Lá em casa essa semana já foram 100 ovos. Sem brincadeira, irmão. Porque lá em casa sempre, casa de pastor, sempre tem o pastor, a esposa, o filho e mais alguém. Hoje eu sei o que é casa de pastor. Né, Luizão? Tem dia que tá Luiz, Alexandre, não sei mais quem, Márcio, não sei quem. Tem dia que já tá Henrique, não sei quem lá e tal. Então, casa de pastor é assim, e eu tô feliz. Aí fomos no mercado, irmão. Olha só a tentação. Hoje ela viveu pela primeira vez a decisão do jejum. Chegamos no mercado, quando a gente entrou na seção de salgadinho e chocolate, ela fez assim, quem conhece a Lulu sabe o que ela faz. Né? Aí eu, o que foi, filha? Ela falou, pai, salgadinho e chocolate. Eu falei, filha, nós estamos o quê? Ela, de jejum. Aí ela, pai, mas e eu posso parar com o jejum? Aí eu olhei e falei, obrigado, Jesus. Falei, filha, se Jesus parar com aquilo que você quer alcançar, o que você acha? Ela, não, pai. Eu falei, então se você quer alcançar Jesus, não pare com seus propósitos para Jesus. Aí ela olhou para mim e falou, tá bom, pai. Falei, mas você está fazendo isso porque você está feliz? Ela, é. Eu falei, é o que você quer? Ela falou, é. Demos a volta, entramos na segunda sessão, Danone, iogurte. Pai, Danone pode? Eu falei, pode não. Ela falou, ai pai, você, hein? Aí eu olhei para ela e falei assim, filha, posso te ensinar uma coisa? Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Jesus. Se você assume um compromisso com Jesus, você honra o compromisso que você faz com Jesus e Jesus honra você. Agora, se você quer ter compromisso com Jesus e trocar por um Danone, aí ela olhou para mim e falou, eu falei, um Danone vale mais que Jesus? Ela falou, não. Eu falei, 10 Danones vale mais que Jesus? Não. 1000 Danones vale mais que Jesus? Não, pai. Eu falei, então tenha compromisso com quem vale mais. Pergunto para vocês aqui, a Igreja Vida de Excelência, o que vale mais na tua vida? Qual é o Danone que está te tirando do foco, cara? Qual é o salgadinho que você não consegue olhar e deixar ele para seguir Jesus? Sabe por quê? Os nossos filhos são reflexo daquilo que a gente ensina para eles. Noé entra na arca e os filhos entram junto porque eram filhos de Noé. Deus nessa noite está querendo te dizer o seguinte: se você quer resultados diferentes para o ano de 2018, seja diferente no teu propósito com Deus. Para de ser o crente que começa e para. Irmãos, se você cantar, glória a Deus. Se você não cantar, glória a Deus também. Se você pregar, glória a Deus. Se você não pregar, glória a Deus também. Deus não levou Noé para a arca porque Noé pregava, irmãos. Deus levou por causa da conduta.
Aí o Senhor falou comigo assim: por que Deus escolheu Davi e não os irmãos de Davi? Alguém já se perguntou isso? Por que Deus escolheu Davi e não os irmãos de Davi? A razão que Deus escolheu Noé, vocês já ouviram. Agora, por que Deus escolheu Davi e não os irmãos? Porque os irmãos de Davi eram semelhantes às folhas que descem na correnteza de um rio. Quando o rio faz a curva, elas continuam seguindo a água, irmãos. Quer a prova disso? Todos eram preparados para a batalha, estavam diante do gigante, mas não saíram da curva. Na hora que Saul e os outros soldados desistiram de enfrentar o gigante, eles simplesmente fizeram a mesma coisa. Eles seguiram a correnteza. Quem segue a correnteza, quem segue a maioria, quem segue a maré, não pode reclamar de não ser escolhido. Escuta isso, vou repetir para vocês, para ver se alguém dá glória a Deus. Quem segue a correnteza, quem segue a maré, não pode reclamar de não ser escolhido. Para ser escolhido, tem que sair da curva. Para ser escolhido, tem que chegar para levar a marmita, pular na frente do gigante e dizer: quem é você, incircunciso, para poder desafiar o Deus vivo, o povo do Deus vivo? Quem é você? Nós estamos cheios de crente que segue o rio. A vida começa a ficar difícil, o discurso é o mesmo. Ai, Senhor, Satanás está me atacando. Eu já não sei mais o que fazer. O diabo está me atacando, os demônios estão me atacando. Eu já estou tentando lutar e não consigo mais. Amigo, se Satanás está te atacando e você não consegue reagir, tem alguma coisa errada com você. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Como assim, pastor Filipão? É isso mesmo. Porque quem anda com Jesus, Satanás não ataca o Filipão. Satanás, quando ele me ataca, ele está atacando Jesus. Uma certa ocasião, Pedro estava conversando com Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por você, para você não desfalecer, porque você está andando comigo. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Sabe, o salmista escrevia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então por que estamos virando vítima de Satanás e não saímos da curva contra o inimigo? Por que ficamos nos vitimizando todos os dias, irmãos? Todo dia o que você mais encontra é o crente vítima. Crente vítima é assim: ai, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu fiz para merecer? Amigo, essa foi a razão que os irmãos de Davi não foram escolhidos e ele foi. A partir de hoje, Deus está te dizendo: sai da posição de vítima. Sai da curva. Sai da curva. Sabe? Pula na frente do gigante. Fala: meu amigo, quem é você para me desafiar? Jesus está aqui dentro. Se você me desafia, você desafia Jesus.
Se você me desafia, você está desafiando o Espírito Santo de Deus. E eu sempre escutei e tenho certeza de uma coisa: ai daquele que toca em um ungido do Senhor. Sabe por que muita gente tem batido na gente? Porque não somos ungidos do Senhor. Somos o que queremos ser. A coisa inverteu. Não é Cristo que age em nós. Nós agimos em Cristo agora. Já viu isso? Não é o Espírito Santo que se apodera de nós. É nós que queremos comandar o Espírito. É por isso que quando eu vejo a galera do louvor entrando no manto ali, nós estamos buscando é para isso, irmão. Esse povo está quebrantado. Há uns dias atrás, eu vejo a Cris Lane ali, o que Deus está fazendo na vida dela é surreal. Está emanando a presença de Deus. Sabe? Se queremos ser um povo diferente, se queremos ter uma vida de excelência, eu vou te provar. Nós precisamos agir diferente. Terceiro exemplo que eu vou dar nessa noite, Daniel. Um dia Daniel, ele é chamado para dentro da Babilônia. Em capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pergunto, a Bíblia está dizendo, Deus tocou no coração de Daniel para ele não se contaminar com os manjares do rei? Não! A Bíblia está dizendo, Daniel propôs no seu coração. O Espírito Santo falou comigo, as pessoas estão esperando eu tocar no coração delas para elas pararem de se contaminar, mas eu estou esperando elas decidirem parar de se contaminar, para que então eu derrame sobre elas o espírito de excelência que havia sobre Daniel. É muito bonito. Há jovens em que haja o espírito de excelência. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma escolha antes, irmãos. O espírito de excelência não habita por acaso. Não habita por acaso. Hoje, se eu sair daqui hoje e lá fora eu escolher diferente do que nós temos vivido, eu quebrar o meu propósito, eu mudar a direção, imediatamente o espírito de excelência vai sair de mim. E você pode até ser bem sucedido, porque junto com Daniel tinham outros homens bem sucedidos. Você pode até falar em outras línguas, porque junto com Daniel tinham homens que tinham faculdade. Você pode até ser um cara intelectualmente avançado, mas para ter o espírito de excelência, você tem que tomar uma decisão de não se contaminar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí Deus fala assim, Daniel propôs no seu coração. Aí eu vejo Daniel de novo tomando decisões que elevaram ele no mundo espiritual. A primeira decisão foi não se contaminar. A segunda decisão de Daniel foi não parar de orar quando disseram que não podia orar. O rei lançou um decreto, ninguém podia buscar outro Deus. Daniel ajoelha, abre a janelinha do seu quarto e continua orando e buscando a Deus. Tem um decreto lançado hoje no mundo atual, principalmente sobre os jovens. Aqui tem alguns jovens que são muito antenados no mundo digital. O decreto hoje lançado sobre os jovens é que tudo é normal, que ninguém precisa ser habitolado,
Ninguém precisa ser religioso. Deus está em tudo. Deus está em todos. Deus está em todo lugar. Olha, você não precisa ficar nesses cultos da igreja evangélica. Você não precisa ficar lendo a Bíblia. Quem lê a Bíblia encontra Deus. Quem lê o não sei o que lá encontra Deus. Quem lê o livro espírita encontra Deus. Tem um decreto no mundo espiritual sobre essa geração, dizendo que nós não devemos buscar Deus. Ontem o Luiz falou uma coisa muito forte aqui. Muito forte. No culto de jovens. Ele falou assim: Satanás teve uma estratégia incrível. Como ele sabia que não podia mais, por exemplo, levantar um gigante para vir destruir a gente, igual ele fez com Golias, como ele sabe que não pode mais mandar os amalequitas vir aqui destruir você, irmã Carmen, ele não pode mais mandar os filisteus vir aqui te destruir, Felipe, ele começa a cegar o entendimento do povo. Ele começa a agir para transformar o reino de Deus em uma coisa natural, em uma coisa que todo mundo vive. Aonde procurar tem, vai dar tudo certo. E as pessoas estão entrando nessa vibe. O problema disso, sabe qual é? É que quando nós paramos de fazer as nossas 3 orações, como Daniel, a gente até foge da cova dos leões, mas a gente se afasta de Deus. A vida se torna mais fácil para quem muda de direção. A vida se torna mais fácil se você, Suzy, resolver mudar de direção. A vida vai ficar mais fácil. Agora é o seguinte: a vantagem de permanecer com Cristo é que cova dos leões, para quem está com Cristo, não gera resultado. Deixa eu repetir: cova dos leões, para quem está em Deus, não tem efeito. Pode dar 5 tiros. Se eu sirvo ao Senhor, a cova dos leões não atinge a minha casa. Agora, depois que Daniel é tirado da cova dos leões, a Bíblia diz que jogaram os caras que faziam com que tudo se tornasse natural. Jogaram eles na cova. E a Bíblia fala que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões já destroçaram eles, irmãos. Quer seguir a vida do natural? Quer achar Deus em tudo e em todos? Tomara que você não vá para a cova do leão. Porque só existe um Deus que é capaz de te livrar da cova dos leões. Buda continua sendo Buda no sepulcro. Maomé continua sendo Maomé no sepulcro. Allan Kardec continua dentro do sepulcro. Gandhi, esses grandes reformadores da história, esses homens que são adorados lá fora, continuam sendo homens dentro do sepulcro. Mas o Senhor Jesus não está mais dentro do sepulcro. Ele ressuscitou e Ele comprovou que Ele tem poder sobre a morte. Ele livra da cova dos leões. Ele livra da fornalha de fogo. Ele tem poder para salvar a tua casa. Ele só está querendo achar em você alguém diferente. Por último, por que Paulo? Por que não Gamaliel? Quando o Senhor falou comigo essa pergunta, filho, já parou para pensar por que eu escolhi Paulo e não Gamaliel? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Gamaliel era um homem muito mais preparado do que Paulo. Muito. Ele doutrinou Paulo. Ele ensinou os princípios da religião para Paulo. Ele era um cara que conhecia de todas as leis. Um cara que a Bíblia não fala dele derramando o sangue de ninguém. Mas a Bíblia me mostra uma cena bem interessante. Quando, em uma determinada ocasião, Saulo, estava para ser preso. E a Bíblia diz que
Gamaliel temeu que matassem Paulo. Escuta isso. Gamaliel teve medo que matassem Paulo. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo uma coisa forte. Paulo não tinha medo de perder a sua própria vida. Ele fala assim: para mim, viver é ganho, morrer é lucro. Paulo não tinha medo que os homens tirassem a vida daqueles que estavam defendendo o Evangelho. Paulo dizia o seguinte: estejam firmes na fé, se revista da armadura de Deus, para que no dia que chegar o dia mau, vocês resistam. Vocês vão entender por que eu estou falando que Deus escolheu Paulo e não Gamaliel. Deus escolhe homens, não é só pela preparação deles. Deus escolhe homens pela atitude. Gamaliel temeu que matassem a Paulo. Deus não trabalha com homens que temem. Deus não trabalha com homens medrosos. Por mais que eles estejam preparados, eles não têm coragem de colocar a cabeça deles a prêmio. Deus escolheu Paulo porque ele sabia que Paulo não temeria entregar a própria vida por Cristo. E se fosse Gamaliel, talvez toda a sua instrução o levaria à seguinte frase: tá bom, eu paro por aqui. Porque a confiança dele não estava em Cristo, estava na inteligência, estava no intelecto. Nós estamos vivendo uma igreja nos últimos dias que está uma igreja não de imitadores de Paulo, mas está se tornando uma igreja de imitadores de Gamaliel. Eu tenho visto alguns pregadores pregando muito assim: jovens não podem deixar de fazer sua faculdade, os jovens não podem deixar de... Eu concordo com eles, mas sobre tudo isso, eu ainda creio naquela pregação que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia! Eu creio que você tem que fazer a faculdade, mas dentro da faculdade você tem que ser Paulo. Eu creio que você tem que trabalhar, mas dentro do seu trabalho você tem que ser Paulo. Deus só escolhe homens fora da curva. Fica de pé. Eu estou louvando a Deus aqui porque ontem eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou cansado de viver no natural. Eu quero ver o Senhor movendo mesmo. Cheguei em casa ontem, minha esposa estava com dor de cabeça, dor na cirurgia. Depois de um culto daquele, saindo daqui, ela começou a passar mal. Ela falou: vou tomar um remédio e vou dormir. Eu falei: deita aí que eu vou orar por você. Deitei do lado dela, coloquei a mão na cirurgia dela e falei: eu repreendo agora toda dor em nome de Jesus, sai. Passou? Ela falou: passou. Tem algum crente aqui? Ela falou: mas a cabeça está doendo. Eu falei: vem cá, eu repreendo agora toda dor de cabeça. Quando eu tirar minhas mãos, ela vai estar curada. Tirei as mãos, falei: passou? Ela falou: tem um incômodo aqui ainda. Eu falei: então vamos orar de novo. Em nome de Jesus, eu não estou falando no meu nome. A autoridade é de Cristo. Eu sou um homem fora da curva. Eu sou um homem que estou buscando o sobrenatural. Sai! Madrugada, deu um grito dentro de casa. Passou? Ela falou: passou. Falei: então durma em paz, em nome de Jesus. É isso que Deus está querendo fazer na Ive, irmãos.
Deus está querendo colocar nas nossas mãos aquilo que Ele colocou na mão de Noé. A tua família entrar na arca por tua causa. Deus está querendo colocar nas nossas mãos aquilo que Ele colocou nas mãos de Davi. Uma geração inteira ser mudada porque você teve uma atitude de enfrentar o gigante. Deus está querendo colocar nas tuas mãos o que estava sobre Daniel, o espírito de excelência. Você só precisa tomar uma decisão. Nós estamos indo para o Chile. Eu estou saindo do Chile e quando eu recebi o convite para ir para o Chile, eu imaginava assim: Deus, eu vou chegar lá e vou encontrar uma igreja avivada, porque lá são 4 horas de culto. E hoje, quando eu estava aqui, na hora do louvor, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração muito forte. Ele falou assim: filho, esse avivamento que está aqui, eu vou multiplicar cada vez mais, mas leva isso que está descendo aqui hoje para o Chile. Aí eu falei: Senhor, como assim? Não é a quantidade de horas que se passa na igreja que faz a diferença. É o nível da entrega